Quais os exames pré-nupciais indicados? A avaliação pré-nupcial, ela deve começar com uma consulta ao ginecologista, para a mulher poder tirar todas as dúvidas que ela tem a respeito disso. Então, se ela não quiser engravidar, ela deve começar a usar algum método anticoncepcional e então a ginecologista vai ver qual que é o mais indicado para ela. Se ela quiser engravidar, aí a ginecologista vai ver sobre os fatores de risco, se ela tem algum fator de risco, e orientar sobre o uso do ácido fólico, que é para prevenir a malformação do tubo neural no bebê. Além disso, ela vai ver a parte de vacinação, se tem alguma vacina que está faltando para a mulher tomar. Quanto aos exames, tem os exames de sangue, que a gente pede as sorologias, que são a sorologia para hepatite B, hepatite C, HIV, sífilis, toxoplasmose, rubéola e citomegalovírus. Além disso, o hemograma para avaliar se tem alguma anemia, a tipagem sanguínea e a glicemia para ver se tem diabetes. Deve-se fazer os exames de rotina também, como o Papa Nicolau, para prevenção de câncer de colo de útero naquelas pacientes que já têm atividade sexual. Aquelas que não têm, elas devem ser orientadas sobre a importância desse exame após o início da atividade sexual. E a gente pode pedir também, em alguns casos, ultrassom para ver o útero e os ovários. E naquelas que já têm atividade sexual, ele deve ser feito por via transvaginal, naquelas que não têm, por via abdominal. E as virgens também é legal elas passarem em consulta para tirar todas as dúvidas que elas têm em relação à atividade sexual, à relação sexual, para que elas consigam aproveitar melhor a noite de núpcias. Qual a importância destes exames? Esses exames são importantes para diagnosticar e tratar precocemente qualquer problema que possa afetar a relação conjugal desse casal ou para prevenir algum problema numa futura gravidez. Só as mulheres devem fazer exames? Não, os homens também devem fazer exames. Eles devem colher exames de sangue, as sorologias para hepatite B, hepatite C, HIV e sífilis. Em alguns casos selecionados, a gente pede o espermograma também. Quais cuidados o casal deve manter depois do casamento? Depois do casamento, eles devem continuar com o acompanhamento com o seu médico, então as mulheres devem continuar indo no ginecologista e elas devem fazer os exames de rotina, como o Papa Nicolau, e ser orientados quanto aos métodos anticoncepcionais, caso não queiram engravidar, ou se querem engravidar, sobre o uso do ácido fólico e o que elas podem fazer para ter uma gravidez mais planejada e saudável, para que tudo corra bem. Depois de quanto tempo estes exames devem ser refeitos? Vai depender do casal e a gente tem que avaliar cada caso para ver os fatores de risco. Mas, no geral, as sorologias devem ser repetidas no intervalo de 6 meses a 1 ano e o Papa Nicolau anualmente. Como evitar a gravidez indesejada? Vai depender muito da mulher, a gente tem que avaliar os fatores de risco, se ela tem alguma contraindicação para algum dos métodos. Então, tem que ser avaliado caso a caso. Por exemplo, aquelas mulheres que esquecem muito de tomar pílula, a gente deve evitar o anticoncepcional oral. Aquelas mulheres que às vezes têm mais parceiros sexuais, não têm um parceiro fixo, elas devem usar também a camisinha para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Como a pílula deve ser tomada pela primeira vez? Então, quando a mulher for tomar a pílula a primeira vez, ela deve iniciar a cartela no primeiro dia do ciclo menstrual. Então, no primeiro dia da menstruação, ela começa a tomar a pílula. E depois ela vai respeitar o intervalo de cada pílula, se é de 4 dias, de 7 dias ou se é o uso contínuo. Isso vai depender da menstruação. Qual a eficácia da pílula do dia seguinte? A eficácia da pílula do dia seguinte, ela é diretamente relacionada à precocidade do seu uso. Ou seja, quanto antes você tomar ela, depois da relação sexual desprotegida, melhor vai ser a eficácia dela, então menor a taxa de gravidez. Então, se ela for tomada até 24 horas depois da relação sexual desprotegida, a eficácia dela gira em torno de 95%. Agora, se for tomada entre 24 e 48 horas depois da relação sexual, já cai para 85%. E se for entre 48 horas e 72 horas depois da relação, ela cai já por volta de um pouco mais de 50%. E ela não deve ser tomada depois de 72 horas da relação sexual. E é importante lembrar que ela é também chamada de contracepção de emergência, então ela não é considerado um método anticoncepcional para ser usado de forma rotineira e habitual. Quais os efeitos colaterais da pílula do dia seguinte?
pode ter náusea, às vezes um pouco de tontura e geralmente pode acontecer alguma irregularidade menstrual, tanto antecipar, quando atrasar, quando ter um sangramento fora do ciclo. Quem não se adapta à pílula anticoncepcional deve optar por qual método? Depende, a gente tem que conversar com a mulher, ver qual ela prefere, se ela tem alguma contraindicação. Mas hoje em dia a gente tem os métodos que tem um hormônio só, que é a progesterona, que tem 2 tipos de hormônio, que é o estrógeno e a progesterona, e que sem hormônio nenhum. Então a gente tem o DIU, que é o dispositivo intrauterino, que tem tanto sem hormônio, né, que é feito de cobre, quanto o com progesterona. Além disso a gente tem os injetáveis, o anel vaginal, o adesivo e os métodos de barreira, como a camisinha, e os métodos definitivos como a laqueadura e a vasectomia.